Boa noite, Henrique, boa noite, Miguel. Eu falo aqui em frente ao TRE do Paraná. Ali atrás é o prédio do TRE. Você está vendo ali, acabou a sessão de beatificação do Sérgio Moro agora há pouco, né? Segundo o relator, o voto dele é que o Moro é um santo. Então, eu sei com essa impressão que foi uma sessão de beatificação. Eu vim para um julgamento e acabou sendo uma sessão de beatificação. O relator, que é o desembargador Luciano Carrasco Palavinho, os caras estão falando, inclusive, aqui nos bastidores, que só se for o Carrasco do direito, disse que o caso do Moro não tem nada a ver com o caso da juíza Selma Arruda, ali no Mato Grosso, que foi caçada. O Caixa 2, abuso de poder. Então, ele disse, o desembargador, que foi o relator, que é o relator do caso, não houve abuso de poder econômico, de meios de comunicação, Caixa 2. Segundo o relator, a parte denunciante não comprovou, não demonstrou que os gastos do Moro estavam acima dos demais candidatos. Ora, os demais candidatos não são objeto da ação. Então, lógico, não faz sentido eles estarem ali demonstrando, comparando os gastos. E a própria demonstração é a própria prestação de contas. Se houvesse alguma coisa ilegal, a meu ver, né, já teria sido já objeto de uma outra ação particular, diferenciada. E também sobre a questão do abuso dos meios de comunicação, que foi alegado pelo PL e pelo PT, que são os autores do pedido de cassação, o juiz, o relator, ele disse que o Moro não precisava de exposição porque ele já era conhecido, etc. e tal. Ele, inclusive, citou o caso de uma pré-campanha presidencial do Moro na Bahia, e que, segundo o relator, não impactava na disputa, não impactou na sequência, na disputa pelo Senado do Paraná. Também, a meu ver, é controverso isso, porque o que aconteceu? O Moro ia numa campanha ver o santo lá na Bahia, mas só que havia uma super cobertura, principalmente da TV Globo, que tinha um interesse direto na eleição do Moro como senador. Então, são argumentos, a meu ver, pontos do relator fracos que facilmente podem sucumbir aí num recurso ao TSE. O problema é que o TSE ele vai ter mudança de guarda lá em agosto. Então, nós estamos em abril, esse processo do Moro pode avançar até ali mais ou menos em dia 9 de abril, segundo o presidente da sessão, o presidente do TRE do Paraná, e depois tem os embargos de declaração, você tem lá o esclarecimento das dúvidas, até constituir o recurso ao TSE. Um recurso, segundo ali disse o presidente, num primeiro momento, ele poderá chegar lá no TSE por volta lá de agosto. Então, agosto é quando o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, provavelmente já não vai mais estar na presidência do TSE. Então, pode ter uma mudança de interesse por parte do próprio TSE, porque muda a composição e talvez o Moro se safe desse processo. E o Moro, você deve estar me perguntando, você que está nos assistindo, e o Moro absolvido? Ele fica fortalecido, passa a ser um eleitor importante nas eleições de 2024, mas ele também passa a ser um nome viável para a sucessão no governo do Paraná em 2026, a sucessão do Ratinho. Então, é basicamente isso que é o desenho, Miguel e Henrique. Maravilha, Ismael, maravilha. Fica um pouquinho mais para a gente, então, aí. Você viu que eu estou na rua, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei um poste para aproveitar a luz do poste, que está à noite aqui, e para fazer aqui uma bancada aqui no meio da rua. Então o pessoal passa aqui e acha tudo muito estranho eu conversando com o poste. O celular está apoiado aonde? No poste.
Depois eu tiro uma No poste- foto e mando do poste. Ele tem uma bancadinha. Depois Bancadinha. eu vou virar aqui para vocês, para matar a curiosidade. Só um pouquinho aqui. Ah, tem uma bancadinha, perfeito. Que são aqueles postes quadrados, né? Esse é o não poste. são redondos. Uhum. Perfeito. Mas funcionou Eu vou super passar bem aqui. Perfeito. Vou passar para um pouco para o Opa, Henrique. só porque eu também. baixei aqui, só erguer aqui novamente. Tô sem áudio aqui, sumiu o meu áudio. Eu perdi o áudio aqui. Só um minutinho. Oi. Tá ouvindo? Tá ouvindo a gente? Eu perdi o áudio aqui. Só porque eu vou acertar aqui o áudio. Só um minutinho. Tá bom. Henrique, então, quais são os seus comentários sobre essa notícia, por favor? Miguel, poucas vezes eu fiquei tão constrangido, você deve saber disso, a gente está há muito tempo nessa vida, né, cobrindo aí julgamentos, enfim, tudo que é tipo de sessão do judiciário brasileiro, das mais diferentes alçadas e esferas aí, e poucas vezes eu fiquei tão constrangido de assistir a um julgamento como hoje, nessa segunda-feira, 1º de abril, vendo o discurso do desembargador, né, relator do caso do juiz Sérgio Moro, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que durante 2 horas e 15 minutos descreveu uma figura do Sérgio Moro e de uma conduta do Sérgio Moro que eu acho que todo mundo desconhece. O papel desempenhado por esse desembargador se aproximava muito mais de um advogado de defesa, Miguel. E não é advogado de defesa no sentido, digamos assim, figurado da coisa. A própria entonação, a própria argumentação, a própria eloquência empregada pelo desembargador Luciano Carrasco era uma eloquência de alguém que estava defendendo um réu, não alguém que estava julgando uma ação. Eu parei de contar na 20ª vez que ele selecionou um ponto determinado da ação para fazer uma defesa rasgada do Sérgio Moro e argumentar, explicar por que aquele ponto não era um ponto, digamos assim, em que o juiz deveria ser condenado e considerado culpado por uma conduta ilegal. Então, para que se tenha uma ideia, ele tratou desde questões relacionadas aos automóveis blindados que ele utilizou na pré-campanha por razão de segurança, passando aí pela comparação do caso com a ex-senadora Selma Arruda, um caso que, de tão semelhante, foi apelidado pela maior parte dos juristas mais respeitados do Brasil, como um caso do Moro de Saias, né? Tamanha semelhança entre essas duas ações. Enfim, ele passou ali o tempo todo defendendo o Sérgio Moro. Pasmem, num determinado momento, ele disse que Sérgio Moro não tinha necessidade de se tornar uma figura mais conhecida no Brasil, porque, abre aspas, até as pedras sabem que Sérgio Moro era uma figura conhecida, ilustre. E ele disse, para argumentar, que inclusive no Carnaval de Olinda, em Pernambuco, Sérgio Moro era tão famoso que ganhou um boneco de Olinda. Esse era o argumento dele, mostrando que Moro não precisava fazer campanha ilegal antes do período eleitoral, porque ele já era uma pessoa, uma figura conhecida. É uma vergonha, Miguel, uma vergonha, Ismael, porque parece que esse troço de República de Curitiba, que se fundou lá atrás, é uma parada que foi um pouco levado a sério demais por esse judiciário do Paraná. Eles tomam decisões que parecem realmente ser de uma república apartada da República Federativa Brasileira. Eles me parecem ter uma Constituição, um código de processo penal, um código eleitoral, tudo diferente do resto do Brasil, porque assim, eles decidem ao bel prazer. E o que foi feito nesse fim de tarde e começo de noite, lá em Curitiba, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foi algo nesse sentido. Vergonhosa a decisão, o voto, né, desse relator, que passou a bola ali para frente, e o próximo desembargador a votar acabou pedindo vistas, então o julgamento foi suspenso, mas o que a gente pode dizer é que esse negócio de República de Curitiba, realmente eles levaram a sério, e eu acho que eles têm ali um arcabouço legal, né? Eles têm ali leis muito próprias, um ordenamento jurídico muito próprio, porque para tomar decisões desse tipo, só mesmo com alguém que está utilizando um outro ordenamento jurídico que não é o nosso. Muito bem. Ismael, eu queria perguntar para você uma coisa sobre... hoje também circularam notícias sobre o julgamento
do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a correição que teria sido terminada hoje, uma coisa assim, que vai ter um julgamento agora nos próximos dias, que é, inclusive, uma coisa bem mais pesada contra o Moro do que essa coisa da campanha, né, que era uma coisa também grave e tudo, mas os crimes, né, dos quais o Moro é acusado, os mais graves, são relacionados à manipulação do processo da Lava Jato. Né? Você tem alguma notícia sobre esse processo do CNJ? Como ele está impactando aí? Tenho sim, tenho. Na verdade, ele não impacta diretamente porque é uma outra história, é outro processo. Essa Não nesse, correição... mas na política paranaense, eu digo. Sim, vai ter, claro, acaba tendo, repercute, né? Mas essa questão essa correição, já tem o relatório pronto, ainda não tive acesso a ele, a íntegra, mas estou atrás. A conversa é de que o relatório é forte, é muito duro. Eu falei com algumas fontes de Brasília nesse sentido, de que que o ministro Luiz Felipe Salomão vai pedir um agendamento de uma sessão para julgar. Quero lembrar que não é só o caso do Moro, também envolve a juíza Gabriela Hart, que foi a substituta dele, do Moro, na 13ª Vara de Curitiba. Então, essa correição, ela não alcança só a 13ª Vara de Curitiba, é a jurisdição do TRF4, né, que tem a sede lá em Porto Alegre. Então, envolve aquela criação daquele fundo da Petrobras, que o Gilmar Mendes chamava a campanha Criança Esperança, do Deltan Dallagnol, né? É um fundo bilionário de 2,5 bi de reais, que a juíza Gabriela Hart, ela autorizou, mas depois lá o Supremo segurou, não deixou prosperar. E tem relatos também nessa correição, Miguel Henrique, de que tem sumiço de dinheiro que estava sob guarda, sob a custódia da 13ª Vara Federal de Curitiba. O próprio Tony Garcia, que é um empresário aqui de Curitiba, que é um dos principais aí testemunhas hoje, né, do Supremo Tribunal Federal, o processo que está com o Dias Toffoli, ele fala abertamente que houve um sumiço de alguns milhões de reais que ele deixou depositado em juízo com o Sérgio Moro. Então ele fala isso abertamente, para quem quiser ouvir. E também tem outros bens que foram apreendidos, que foram colocados em disponibilidade, e esses bens também não se sabe o destino deles, o que aconteceu com esses bens. Então, há uma conta, não sei se é chutômetro ou se tem algo científico nisso, algo em torno de 10 bilhões de reais sumidos ali da 13ª Vara Federal. A Lava Jato, ela se vangloria de ter recuperado 2 bi, mas nós estamos falando em 10 bi, ou 6 bi, 10 bi, ela fala que recuperou 2 a 6 bi, mas assim, o desfalque, segundo os levantamentos aí, o próprio Apio chegou a falar isso, o ex-juiz ali, ele é juiz ainda, é o ex-titular da 13ª, o Apio, né? O Fernando Apio, ele disse que é algo em torno de 10 bi. Então são coisas ali, debates da interno, do próprio judiciário, a correição levantou. A informação que temos é de que esses levantamentos da correição são tão graves, tão pesados, que chegam a levantar os cabelos lá do Alexandre de Moraes. Então a gente vai ter que aguardar esse relatório para ver se é realmente isso que estão falando, se é realmente isso que estão pintando. Claro, isso mostra que esses processos contra o Moro, eles podem se cruzar lá em Brasília, no TSE, eventualmente, no CNJ, mas são coisas distintas, né? Não é bom você falar nisso, porque no julgamento de hoje teve também alguma integração, né? Houve comentários sobre a Lava Jato, mas só um comentário rápido, que você mencionou coisa dos valores, né? Recuperação. Hoje em dia é consenso
Ismael, que a Lava Jato produziu um prejuízo multibilionário para o país, né? Os valores, evidentemente, nunca vão ser calculados perfeitamente, porque como é que você teria que calcular todos os empregos destruídos, todas as obras que não foram feitas, todos os atrasos nas obras. Qual o prejuízo para o país para não ter terminado refinarias inteiras? Se o Brasil ia fazer uma refinaria no Rio de Janeiro, 2 no Maranhão, né? Qual o prejuízo de você não ter uma... Então, não tem nem... É difícil calcular uma coisa dessa. Mas, então, a coisa... A Lava Jato recuperou 2 bilhões, isso aí é palhaçada. Essa coisa de recuperar 2 bilhões, né? O prejuízo foi incalculável. O prejuízo... A Lava Jato tirou o Brasil do jogo durante anos. O Brasil saiu fora do jogo internacional. Até hoje está tentando voltar, né?